Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à terceira aula do curso básico de Node.js. Nessa aula eu vou mostrar para vocês o que são módulos, tá bom? Então assim, esse aqui é o exemplo da última aula. O que a gente vai fazer? Podemos fechar essa aba, criar uma pastinha nova chamada 02 módulos. E dentro dessa pastinha vamos criar dois arquivos, tá bom? Então, botão direito em cima do meu 02 módulos, criar um arquivo chamado app.js, que vai ser meu arquivo principal, e vou criar também um arquivo aqui chamado cálculos.js. Muito simples. Vamos nos focar com os cálculos, tá bom? Vamos imaginar que eu vou ter o cálculo de soma e o de multiplicação. Então, vou colocar aqui uma função, function somar. Número 1, número 2 são os parâmetros. Tendo esses parâmetros, a gente retorna a soma do número 1 com o número 2. E uma função multiplicar, que vai ter o parâmetro número 1 e o parâmetro número 2 também. Ele retorna o número 1 vezes o número 2. Até aqui, perfeito. Duas funções muito simples. Porém, eu preciso ter acesso a essas funções em outros arquivos em formato .js. Então, eu tenho que exportar. E como eu exporto, no caso, essas funções? Através do comando module.exports igual chaves. E aqui, então, coloco somar, vírgula, e o multiplicar. Simples assim, tá, pessoal? Diminuir um pouquinho aqui. Perfeito, tá bom? Se quiser pausar o vídeo, copiar com calma, entender o que foi feito, fica à vontade aí, tá bom? E agora, vamos fazer o seguinte. A gente vai importar para o app.js esses cálculos. Então, vou vir aqui, importar arquivo de cálculos. Vou criar aqui um var cálculos igual require. Vou botar só aqui o ponto e vírgula. Então, vou colocar aqui um pontinho e uma barrinha. Aqui ele vai selecionar, no caso, a raiz. E na raiz eu tenho um arquivo chamado cálculos, tá bom? Se esse cálculo tivesse em outra pastinha, em outro diretório, não tem problema, tá bom, pessoal? E agora, o que acontece? Dentro desse cálculos, eu tenho duas funções, uma soma ou uma multiplicação. Então, olha só que legal. Obter a função para multiplicar. Var, vou colocar aqui como multiplicar igual cálculos ponto. Olha só que legal, o VS Code ele já me autocompleta com as funções somar e multiplicar, tá bom? E agora vamos fazer o nosso teste. Realizar um cálculo de multiplicação. Console.log, que a gente viu na última aula. Multiplicar e vou passar, por exemplo, o número 5 e o número 6, tá bom? Então, 5 vezes 6 que é para dar 30, beleza? Bem, uma coisa importante, se você estiver aqui no terminal, aqui eu já estou na pasta raiz Node.js, porém, se você estiver na pastinha ainda do 01 mensagem, como está aqui, estou dentro aqui do 01 mensagem. However, eu preciso voltar para a pasta raiz e depois selecionar a pasta 02 módulos. Muito simples. cd espaço ponto ponto. Ele volta um diretório. Voltou para o node.js básico. E agora coloco um cd 02 tab. Completou aqui módulos e dou um enter, tá bom? Deixa eu dar aqui um clear. No Windows é CLS de Clear Screen. Aqui no Mac eu uso quando clear, que ele limpa o que eu digitei, tá bom? E agora, vamos lá. Node app.js. Vamos ver se ele faz o cálculo.
Tá aqui, ó, exibiu o número 30, tá bom? Então, pessoal, o que são os nossos módulos? Os módulos são pequenas bibliotecas. Então, eu tenho bibliotecas, módulos para conectar banco de dados, gerar PDFs, trabalhar com cálculos, como por exemplo, um seno, um cosseno, dentre outras funcionalidades aí, tá bom, gente? Então, módulos a gente vai usar bastante, então a gente vai ter muito módulo a ser importado, módulo de front-end, para back-end e tantas outras coisas legais do Node.js. Porém, você pode criar os seus módulos à vontade e utilizar aí sem qualquer problema, tá bom? Espero que tenham entendido e tenham gostado. Até a próxima aula!